O número de sócios do Fluminense só cai. E isso é interessantíssimo para a gestão. Como assim? Eu vou te explicar depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal do Leandro Dias. Eu falo sobre futebol e Fluminense diariamente e eu já peço o like e a inscrição no canal, movimentos que me ajudam pra caramba nesse período, desde que eu criei o canal do Leandro Dias lá no finalzinho de janeiro. Então, me ajudem com a inscrição e também o like, tá certo? Bom, pessoal, eu quero falar sobre o número de sócios do Fluminense que tá só despencando, pessoal. Pois é, eu estava dando uma pincelada na internet, vendo as notícias, e aí não sei o que me deu, eu resolvi entrar lá no site de sócios do Fluminense e eu vi um número que me assustou. Uma quantidade que já foi recorde para o clube. E quantos sócios o Fluminense perdeu nos últimos meses, nas últimas semanas? Claro que o resultado de campo tem uma influência gigantesca nisso. Mas eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão de que, embora a quantidade de associados do Fluminense ela possa refletir diretamente na receita do clube, esse êxodo de torcedores, de sócios, pode ser muito interessante para a gestão, para o atual presidente Mário Bittencourt, que no final do ano vai tentar eleger o vice-geral Matheus Montenegro como presidente do Fluminense pela primeira vez. Primeiro a gente vai entender o número de sócios que o Fluminense já alcançou e o momento. Quantos afiliados o Fluminense possui atualmente? Vamos lá. Olha aí, pessoal, eu acessei esse número no início da tarde desta terça-feira, 29 de julho, e o Fluminense tem essa quantidade de sócios aí, 39.663 associados. E é um número muito baixo, pelo que o Fluminense já teve, especialmente naquele período maravilhoso de 2023, quando o Tricolor foi campeão da Libertadores. Eu vou trazer aqui um número para vocês agora. Olha aí, galera, matéria do Netflu do dia 17 de outubro de 2023, portanto, antes da final da Libertadores, antes do Fluminense ter sido campeão continental, que ocorreu no dia 4 de novembro. Na matéria do Netflu diz, rumo aos 70 mil. O Fluminense se aproxima de bater marca expressiva de sócios. E naquele 17 de outubro, olha aqui, ó, vou aumentar um pouquinho a tela, o Fluminense tinha 69 mil associados no sócio futebol. Tá aqui, ó. Percebam a quantidade de sócios que o Fluminense perdeu desde que ele foi campeão da Libertadores. Praticamente 30 mil sócios o Fluminense perdeu nesse período. E é óbvio que os resultados, o que aconteceu em 2024, o Fluminense lutou para não cair no Brasileiro praticamente a competição inteira. Entra 2025, o Fluminense é eliminado na final para o Flamengo sem ao menos competir. Faz o Mundial de Clubes espetacular, mas não foi suficiente para aumentar esse número de sócios que, repito, só cai. Por que que cai? É óbvio. O torcedor se mantém sócio enquanto ele está feliz, enquanto o time está ganhando. E aí ele se empolga, se emociona e vai lá e ajuda o clube. Esse é o pensamento, digamos assim, mais natural, mais óbvio. É racional? Depende. Pensando no clube, na perpetuação dele, não. O cara tem que se manter sócio independentemente do que acontece dentro de campo. Mas dá para a gente pedir essa racionalidade para o torcedor que é movido à paixão? Mas o papo aqui do vídeo é justamente sobre o benefício que essa baixa quantidade de sócios traz para quem está no clube. Isso independentemente da pessoa. Atualmente é o Mário, o Matheus Montenegro, que quer ser candidato, vai ser candidato no final do ano, pretende ser presidente. Foi assim com o Abad, com o Peter, com o Ocades, com o Davi Fisch, com todos os presidentes. Quanto menos sócios, melhor para o político. Por que, Leandro? Você vai entender a partir de agora. Pessoal, o Fluminense, apesar de ser um clube democrático em comparação com seus rivais, o sócio futebol vota diretamente para presidente, eu acho que isso foi um avanço muito legal.
ainda é uma paróquia, ainda é um clube muito fechado para mudanças drásticas, para que novos quadros se coloquem à disposição do Fluminense. E quanto menos sócios, maior a probabilidade das mesmas pessoas continuarem no clube. Por quê? O atual presidente, e aqui a gente fala abertamente porque aconteceu, não é uma acusação, é um fato, ele cometeu um estelionato eleitoral quando prometeu o voto online, ainda na primeira eleição dele, lá em 2019. Voltou a prometer em 2022, já sem aquela mesma veemência, e não teremos voto online em 2025. E é uma medida estritamente política. Se o presidente Mário Bittencourt quisesse, ele instituiria o voto online. E por que ele não faz isso, Leandro? Porque ele não quer abrir o clube. Abrir o clube significa ter mais tricolores participando da política do Fluminense de qualquer lugar do planeta. E quanto mais gente, e a impressão que se passa da maioria dos torcedores em relação à gestão, ela vai se modificando de acordo com os resultados. E quem está lá dentro não quer correr esse risco. Quer manter o Fluminense uma paróquia, um feudo com pouca gente, geralmente aquelas mesmas pessoas que vão se dispor a ir até o clube para votar. Porque ainda é assim. Para que o Fluminense tenha novos presidentes, para que a eleição aconteça, os sócios precisam ir ao clube. E a quantidade de votantes, o quórum, é muito baixo. A gente está falando de um clube de milhões de torcedores que tem a sua vida decidida por poucos milhares. Então é por isso que o atual presidente não instituiu o voto online. Por isso que ele cometeu esse estelionato eleitoral. Mentiu. Porque ele sabe que se tivermos a possibilidade de um voto remoto, de dezenas de milhares de tricolores ou centenas de milhares participarem do pleito, o poder pode ser alternado. E ele não quer largar o osso. Perfeito? Então, essa é a primeira razão. Você tem menos pessoas participando da vida do clube. Você mantém sempre aquelas ali votando nas mesmas pessoas. Aí você vai me perguntar, Leandro, como mudar isso? Como a gente faz para que novos players políticos se coloquem à disposição do Fluminense? Que pessoas fora dessa política paroquial que domina o clube há tantas décadas larguem o osso, deixem espaço, abram oportunidade para que outras pessoas fora dessa política. Gente, hoje não tem alternativa que não seja você se manter sócio. E é aí que vem o grande problema. Como convencer o torcedor que está pé da vida com as más atuações do time, com a falta de resultados, com essa incessante luta do Fluminense para se manter competitivo no cenário nacional e internacional. Eu sempre falo com vocês aqui que o Fluminense se especializou de ser aquele soldado que, junto com seus outros companheiros, vão ganhar algumas batalhas, mas a verdadeira guerra, as grandes guerras, os outros é que vencem. Então a gente acaba se acostumando com isso de fazer uma campanha boa aqui, outra colar, aí belisca uma conquista, depois fica anos sem ganhar nada. Como convencer o torcedor a botar o dinheiro dele todo mês para ajudar o clube, para mantê-lo sustentável, mas principalmente para participar da vida política dele e mudar o status quo. Como convencer? O cara vai ter que ter uma racionalidade fora do comum. Ele está pé da vida com a gestão, com os jogadores, com o treinador, mas todo mês ele está lá pagando 50, 70, 100, 200 reais. Para no final do ano ele tentar mudar o que ele não está gostando. É muito difícil, mas hoje, pessoal, não há saída. O presidente não instituiu o voto online. E para você alterar o poder do Fluminense, modificar o que lá existe, você tem que se manter sócio por alguns anos. E esse é o desafio. Como convencer as pessoas a se manterem fiéis, religiosamente pagando em dia para participar da política do clube. Então esse é o pulo do gato de quem está na gestão. Sabe que o torcedor, no primeiro revés, ou quando ele está puto, ele deixa de pagar e aí é menos um que pode tirar do poder quem lá está. Então é uma reflexão que eu faço com vocês aqui. Será que vale a pena se manter sócio durante tanto tempo, manter uma gestão que você não gosta, para apenas no final do ano eu participar e talvez mudar? Esse é o copo meio vazio. E o copo meio cheio, cara, independentemente de quem está lá, dos resultados de campo, eu tenho que me manter sócio para tentar mudar
o que eu não estou gostando. O que é necessário acontecer? Vamos pensar racionalmente ou vamos deixar a emoção aflorar? Então, pessoal, é um vídeo curto, é um vídeo rápido para provocar essa reflexão em vocês, explicar que foi lançado esse plano de sócio há um tempo atrás, você não vê mais muitos movimentos para associação. Olha que curioso, né? No ano de eleição, você não vê gente, se associa aqui. Claro que se você se tornar sócio agora, você não vai votar no final do ano, você tem que ter um período ali, dependendo do plano que você assina. Mas para quem está lá, ninguém está preocupado com o número de sócios. Vão ter lá 2.000, 3.000, que possivelmente vão acabar elegendo as pessoas que lá estão. E, de novo, o torcedor ele vai ter que se conscientizar que a única maneira de mudar é se associando, é todo mês pagando para o clube mesmo não gostando. Ou então, apenas torcer. E aí não cabe a mim esse julgamento. A reflexão eu provoco e vocês é que vão dizer aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Não curtiu? Coloca aí também nos comentários, vamos trocar essa ideia, vamos debater. E antes de sair, o like para você não esquecer e a inscrição no canal também. Valeu? Forte abraço, galera. Saudações, até a próxima. Valeu.